Salve, gente! Hoje estamos aqui na sede da Memória do Cavaquinho Brasileiro e hoje vamos estrear a nossa nova série, que é Estudos do Acervo, que a proposta é estudar, pesquisar, debater um pouco de tudo que temos aqui no acervo, dentre discos, livros. E para iniciar, vamos falar dos métodos práticos do cavaquinho brasileiro e entender também como que eles foram importantes para essa construção, quem foram as pessoas que aprendiam com esses métodos. E o primeiro vai ser este daqui, ó, Método Prático para Cavaquinho Andrade. Por que vai ser este? Porque ele é o mais antigo da nossa coleção, da década de 30. E é muito interessante este nome, né? Método para Cavaquinho Andrade. Na verdade, o nome é do proprietário de uma loja que foi muito importante aqui no Rio de Janeiro. Acaba sendo uma loja muito importante no Brasil todo. Foi ao Cavaquinho de Ouro. Foi uma loja que funcionou no centro da cidade e reunia muitos músicos populares e eruditos. Inclusive, assim, tem registros de passagens do Heitor Villa-Lobos, do Pixinguinha, muitos violonistas. Então, era um lugar, um ponto de encontro, de fato, destes músicos. E este Andrade aqui, ele conseguiu fazer, né, produzir diversos materiais para música. Então, esse método de cavaquinho é um deles, tem método para violão, método para bandolim. Então, de fato, ele foi um propagador do conhecimento da época. E agora, quem foi que, de fato, elaborou este método foram os professores aqui, intitulados Heitor dos Prazeres, o Lino e Euclides Cícero. Eu vou falar um pouco de cada um dos dois para a gente entender melhor. Começando pelo Euclides, assim, o que se sabe dele é que ele nasceu na Bahia, veio para o Rio de Janeiro em 1890 e foi um grande professor de harmonia, frequentador também da loja Ao Cavaquinho de Ouro e chegou a compor algumas peças também. E agora, para falar do Heitor dos Prazeres, a gente precisaria de muito tempo, porque eu acho que, além de grande artista plástico, figurinista, o Heitor dos Prazeres foi um grande compositor e, além disso, um grande músico e um grande didata também. Por que eu falo isso? Porque, além desse método aqui, que ele ajudou a elaborar, é possível encontrar em periódicos, em publicações, lições de violão do Heitor dos Prazeres, tem também um esboço de método de banjo feito por ele, tem também um método de cavaquinho de 5 cordas, que eu ainda não tive acesso, mas em breve, com certeza, a gente vai conseguir publicar para vocês. Então, assim, o Heitor dos Prazeres tem uma importância fundamental não só para a música brasileira, mas também focada no cavaquinho e nos instrumentos de cordas do Brasil. Feita essa breve explanação sobre os autores e o editor deste método, vamos agora adentrar ao que está presente aqui. Ele inicia com uma advertência, né, uma introdução, e diz o seguinte: sendo o cavaquinho um instrumento que pelo seu timbre se torna agradável em acompanhamentos de choros e outras organizações musicais, é o motivo porque apresenta um novo método para cavaquinho de 4 cordas, que além de conter todos os tons maiores e relativos menores, contém ainda em cada tom uma série de modulações de acordo com os mesmos, facilitando assim acompanhamentos variados e harmoniosos. Acha-se este método confeccionado com o auxílio dos conhecidos professores Heitor dos Prazeres e Euclides Cícero, aos que penhoro o meu agradecimento. Álvaro Cortes de Andrade, 7 de setembro de 1931. Então, a gente tem nessa explanação inicial aí, nós temos algumas informações interessantes. Primeiro que ele frisa que o cavaquinho é de 4 cordas. Então, é sinal que em 1930 o cavaquinho já tinha outra possibilidade, né, de 5 cordas ou mais, não sei. Então, são detalhes aí que eu sempre gosto de buscar nesses textos informativos e da popularidade do cavaquinho também, que a gente vai ver que nessa época estava sempre em alta. Seguindo, essa parte aqui eu acho muito rica desse método, que são as explicações feitas pelo professor de cavaquinho, que provavelmente é o Heitor dos Prazeres. Então ele bota, o primeiro tópico é o seguinte, das cordas. O cavaquinho é composto de 4 cordas ou duplas, a saber, a prima Ré,
a segunda Si, a terceira Sol, a quarta Ré. Olha só, ele falou que o cavaquinho tem 4 cordas, mas pode ter cordas duplas também. Então isso é uma outra coisa interessante para a gente perceber como é a riqueza daquela época. O cavaquinho já tinha essas derivações, né? Depois ele fala da afinação, sobre a afinação deve ser feita pela quarta corda Ré, a qual se eleva à altura que se desejar. Isso hoje em dia é uma viagem, né? A gente tem que ter um afinador eletrônico, ter um diapasão para se referenciar. Ele fala que você pode afinar a corda Ré até onde desejar, e aí sim, de acordo com o instrumento, se for acompanhar, né, prender essa corda, a corda Ré quarta, no quinto ponto, daquele jeito que a gente aprende a afinar lá desde o início. Eu vou tocar de luva mesmo, que afinou, acha a nota Sol aqui, depois é Sol, Si na quarta, aquela velha forma de afinar. E aí em seguida ele fala da execução da mão direita, que é a mão que segura a palheta, né? É feita com a palheta e deve ser sempre presa ao dedo polegar e indicador da mão direita. Eu sempre espero que nesse momento ele fale alguma coisa de ritmo, mas até agora não falou nada. Então ele só fala que a palheta deve ser feita tanto para baixo quanto para cima, para iniciar qualquer exercício com a palheta para baixo. Já começou a falar aí o método de técnicas, né? Logo após tem um desenho da mão, que a gente vai ver aqui do lado, que ele colocou ali, a mão esquerda, né? Polegar, dedo 1, 2, 3, 4, como todo mundo já sabe. E depois disso, ele já parte agora para a parte técnica mesmo, né? A parte musical do método, que é muito interessante. Por que eu estou falando isso? Na página 5 aqui, onde ele vai tratar da tonalidade de Dó maior, nós temos aqui uma tabela com o braço do cavaquinho, os acordes, e em cima de cada acorde tem umas posiçõezinhas, o pentagrama, que os mais velhos chamam de caixinha de uva, que são as notas musicais. Então, por exemplo, ali no Dó maior, vou tirar a luva aqui, na primeira posição aqui, que a gente tem um Dó maior, ele já anota lá no pentagrama as mesmas notas em alturas certinhas, sempre acordes fechados como o cavaquinho. Então o que eu penso? Que a posição dos acordes pode ter sido desenhada pelo Heitor dos Prazeres e essa parte mais teórica, talvez pelo Euclides Cícero, que era um professor de harmonia. Então isso é uma coisa muito interessante que não encontra em método nenhum. Assim, a parte escrita no pentagrama dos acordes do cavaquinho. E aí nós vamos ter uma sequência de acordes, que é conhecida como os quadradinhos aí, né? E aí chama a atenção que o próprio Heitorzinho dos Prazeres, filho do Heitor dos Prazeres, ele fala que esse método foi revolucionário na época porque ele tinha mais quantidade de acordes do que os outros. E de fato ele tem 15 acordes aqui numa sequência. Então cada folha dessa daqui são 15 acordes, combinações de acordes na sequência do tom. Então como é que a gente começou em Dó maior, ele faz aí essa primeira sequência, que é Dó, Sol 7, Dó, Lá 7, Ré menor, que é o famoso quadradinho. Aí tá com 5 acordes, mas é o quadradinho. Depois Sol 7, volta para o Dó. E aí o que ele chama de modulações do tom é que ele vai para o quarto grau. Dó, Dó 7, Fá. E em vez de Fá menor, que seria lá o empréstimo modal, ele faz um Lá bemol, que é algo comum também de se fazer na tonalidade de Dó, né? E aí na última linha ele faz uma sequência Dó, Lá, Ré maior, Sol 7 e Dó. Sempre nessas posições que eu estou fazendo aqui. Então, assim, de fato, assim, isso não resume a tonalidade de Dó, é claro, mas eu acho que para quem está iniciando já dá aí um panorama do que você pode usar numa música que tem essa tonalidade. Agora é interessante também ver que os acordes não têm os nomes como a gente conhece hoje em dia. Na verdade não tem nome nenhum. Só tem primeira posição, segunda posição, primeira posição, acorde, terceira posição. Então isso também cabe um vídeo para a gente conversar sobre isso, porque é relativamente nova essa cifragem que a gente conhece, sei lá, da década de 40, 50. E antigamente se tinha um outro tipo de identificação dos acordes, né? Como essa coisa de primeira posição, segunda do tom e etc.
Muito bem, seguindo aqui nosso método, como prometido pelo autor, ele faz sempre a tonalidade principal, depois a tonalidade relativa menor, que no caso é o Lá menor. E aí ele faz muito parecido. É claro, sempre as tabelinhas com os acordes, depois em cima a posição no pentagrama. E aí desenvolve a sequência. No Lá menor é interessante que ele coloca os 15 acordes e a primeira sequência seria Lá menor, Mi maior, Lá menor, Lá 7, Ré menor e Mi 7. É muito parecido com o relativo, só muda a questão das funções ali do Sol 7 e do Mi 7. E aí, já entrando na fase das modulações do tom, que ele chama, né, essas duas sequências abaixo de modulações do tom, ele coloca a seguinte sequência: Lá menor, Sol maior, Fá maior e Mi, que é uma sequência conhecidíssima nos sambas atuais, tem valsas também que tem essa sequência, que é uma sequência que vai caindo de tom a tom, né? E na última, ele inicia já no Ré menor, Lá menor, Fá, Mi e Lá menor. Mesma coisa, perceba que são possibilidades muito naturais, né, de tocar em rodas de samba, nas músicas de choro, e ele conseguiu colocar isso aí na metodologia dele. Como eu falei, é claro que isso não termina cada tonalidade, mas é muito interessante perceber que como se ensinava o cavaquinho em 1930. Lembra que a gente não tinha internet, não tinha televisão, a rádio estava começando, então isso aqui era um grande comunicador para quem estava começando a tocar o cavaquinho. E aí, na sequência do método, ele vai mudando aqui no ciclo das quintas, né? Então a próxima tonalidade é Sol maior, depois em seguida vem o Mi menor, e aí assim por diante. Então ele pega aí as 12 tonalidades e seus relativos menores e faz sempre esse mesmo modelo, onde ele tem os 15 acordes dividido em 3 linhas e ele chama sempre as duas outras linhas ali de modulações do tom. Então, assim, é muito interessante esse método e o mais interessante que eu conheço uma pessoa que disse que aprendeu por esse método, que é o nosso querido mestre Siqueira. E conversando com ele, ele falou o seguinte: olha, eu li aquela primeira instrução sobre afinação, ele falou, só para afinar eu demorei ali alguns meses. E aí tudo bem, consegui afinar. E aí depois fui batendo os acordes. E aí uma curiosidade interessante é que ele falou que memorizou os acordes não pelo formato, pelo formato da cifra, né? Mas sim, como ele chama, do cachinho de uva, ali do pentagrama. Então ele começou a aprender, entre aspas, né, a ler a partitura a partir desse método, que ele ia reconhecendo aquelas bolinhas ali e a posição dos dedos. Olha que interessante. Mas uma coisa que sempre me deixa com a pulga atrás da orelha é o seguinte: eu falei, Siqueira, você aprendeu a afinar, aprendeu os acordes e o ritmo? E aí a resposta foi, o ritmo está no sangue. Isso aí é uma questão também a se debater. Assim. Os antigos acham que o ritmo só sabia tocar se estivesse no sangue, né? Então a gente pode debater futuramente sobre isso. Metodologias para se ensinar o ritmo no cavaquinho, né? Como que se faz para aprender esse ritmo. Mas isso fica para um outro vídeo. E assim o método se desenvolve, sempre apresentando uma tonalidade maior e na página seguinte, seu relativo menor, com 15 acordes sempre, e as mesmas sequências que eu apresentei anteriormente, só que transpostas. Assim, eu acho que é interessante a gente observar o quanto esse método foi importante. Provavelmente teve um sucesso, porque eu já tive acesso a outras edições dele. Essa edição aqui um pouquinho maior, tem uma edição menor também, que inclusive eu acessei no acervo do nosso querido Nirês, para quem eu mando um grande abraço, lá de Fortaleza. E é um método então que provavelmente circulou Brasil afora, né? E aí eu acho muito importante, muito bonito, muito legal ter um método físico assim, mas você pode ter este método aqui que é raríssimo, digitalizado. Basta assinar o nosso clube de assinaturas. Você pode acessar aqui na descrição ou no link da bio e conhecer as formas de colaborar com a gente, que com certeza vai ajudar muito no andamento desse trabalho.
E aí já fica o convite para o próximo episódio com um novo método de cavaquinho. Novo ou antigo, né? Um abraço. Até mais.